Bom dia a todos. Que nós possamos ter uma palestra tranquila, abrir os nossos corações, os nossos entendimentos, para que nós possamos absorver todo o ensinamento dessa manhã e que nós possamos sair daqui e colocá-los em prática, que é a parte mais difícil. Parece que a parte mais difícil é levantar de manhã, nesse domingo de chuva, e vir até aqui. Mas não é não. A parte mais difícil é nós sairmos daqui e conseguirmos colocar, nem que seja um pouquinho de cada vez. Tudo que nós ouvimos, que essa doutrina espírita nos traz, né, com tanto carinho, e colocar em prática. Mas aos pouquinhos nós vamos chegar lá, né? Então, esse livro, Justiça Divina, ele é um livro bastante interessante, muito interessante, porque ele fala sobre a vida futura, né? Sobre o código penal da vida futura. E porque a gente fica imaginando que só tem o código penal, né, daqui da vida material, mas com certeza tem sim o código penal da vida futura. Então ele é um livro bastante interessante, por quê? Porque ele vai lá no livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação espírita de Allan Kardec, né, esse livro, e ele vai pegando pedacinhos, parágrafos desse livro O Céu e o Inferno. Emmanuel, né, vai pegando pedacinhos desse livro e compôs todo esse livro que tem o título Justiça Divina. E o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, ele fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E o parágrafo que o Emmanuel pegou desse capítulo do livro para fazer essa lição Exames, ele fala sobre algo que a gente não tem nem conhecimento, ninguém nunca nem ouviu falar, vão ouvir falar hoje: sofrimento, né? Palavra nova, né? Ninguém nunca ouviu falar sobre sofrimento, né? E nós precisamos ressignificar, ou seja, dar um novo significado para o sofrimento, porque acontece com todos nós. Antigamente a gente ficava pensando assim: só eu sofro. Não, acho que rico não sofre não. Vai sofrer com o quê? Tem tudo. Não era assim que nós pensávamos? Mas hoje, com a globalização, com aquela questão de nós estarmos vendo tudo em tempo real, no mundo inteiro, nós estamos percebendo, vendo, sentindo que a dor, o sofrimento, ele está em todos os lugares. E que nós precisamos começar a compreender o que é realmente o sofrimento. Mas para isso, e nós vamos fazer uma tentativa hoje, né, para que a gente possa sair daqui um pouco mais conhecedores do que é o sofrimento, não só sofrer, mas entender as questões. Então nós precisamos falar um pouco sobre a causa do sofrimento. Nós precisamos também falar sobre para que serve o sofrimento. Será que ele tem alguma utilidade ou só serve para nos fazer sofrer? E também os meios, se é que tem, né, meios da gente lidar com o sofrimento. Porque quando nós estamos sofrendo, o que a gente percebe é que parece que não tem como a gente lidar com o sofrimento. Parece que a gente sempre ali para sofrer, e sofrer enquanto durar esse sofrimento. Mas será que é assim mesmo? Então vamos ver, né? Fato é que o sofrimento faz parte da condição humana. Hoje nós estamos percebendo isso com a globalização. Antes achávamos que era um sacrifício, né, de alguns, do pobre, do que perde a mãe, do que... Não, hoje nós percebemos que é uma condição humana, porque todos nós sofremos. Não tem quem não passe por essa vida e não tenha algum tipo de sofrimento. E digo mais
mais do que ter algum tipo, às vezes nós temos variados tipos de sofrimentos na nossa vida. E não cabe aqui nós dizermos que uns sofrem mais do que os outros. E a gente costuma dizer assim, né? Eu sofro, todo mundo sofre, mas tem gente que sofre mais o outro. Mas isso não é verdade, porque todo sofrimento é legítimo. Todos eles, todo sofrimento é real. Mas a gente só percebe isso, que todo sofrimento é legítimo, quando a gente está passando por ele. É tão fácil quando a gente encontra uma pessoa sofrendo de verdade, porque perdeu o emprego, e nós temos o nosso, né? A gente fala assim, não, fulano, não se desespera não, vai passar isso daí. Não ter emprego, não, amanhã você já está com outro emprego aí. Não é assim que a gente costuma fazer com as pessoas? Aí a gente fala assim, nossa, fulano estava tão acabado só porque perdeu o emprego. Nossa, eu não ficaria desse jeito, não. Eu teria mais equilíbrio. Não é assim que a gente costuma tratar o sofrimento alheio, achando que as pessoas sempre estão exagerando. Mas e a hora que nós perdemos o nosso emprego? A hora que a gente vê os nossos filhos necessitando de coisas e nós não temos o que dar. Às vezes, nós agimos até de maneira, temos reações ainda mais violentas, mais tristes do que aquela pessoa que nós criticamos. Por isso é importante que nós aprendamos a ser solidários com a dor e o sofrimento alheio. Porque na hora em que nós estamos passando, aí nós achamos que aquele sofrimento é legítimo. E são variados os tipos de sofrimento que nós temos. Nós temos as doenças. As doenças são terríveis, nos causam sofrimentos terríveis. Além da dor, ainda nos traz o sofrimento. Nós temos os reveses da fortuna. Às vezes não é nem uma fortuna, mas é a perda do emprego, já é um revés que dá na nossa vida, né? Na nossa vida econômica. O coração partido, que às vezes a gente fala assim, bobagem, olha, a tal moça tá lá chorando porque o rapaz abandonou ela, ó, tanto sofrimento por besteira. Vá nós, chega a nossa vez em que o nosso coração é preenchido por uma pessoa e nós colocamos todos os nossos ideais nela e ela nos decepciona. Vamos ver como é que nós vamos agir. Será que talvez a gente não vai agir pior do que aquela pessoa? Então a gente costuma dizer que os sofrimentos do coração é bobagem, mas é bobagem para os outros. Quando chega a nossa vez, aí a gente percebe que é um sofrimento igual a qualquer outro. Tem também o desemprego, né, que nós acabamos de falar, perda de pessoas queridas. Nossa, quanto sofrimento, né, da nossa parte, quando nós perdemos, né, nós achamos, né, que perdemos pessoas queridas diante da morte. É um sofrimento, esse a gente fala assim, esse é um sofrimento irreversível, porque nós acreditamos que nós perdemos de verdade as pessoas. A ingratidão, como a gente sofre diante da ingratidão. É tão difícil a gente fazer o bem e não olhar a quem, né? A gente fazer o bem e passar, como nos disse Jesus. A gente sempre espera que aquele que nós fizemos alguma coisa, ou que nós dedicamos o nosso amor, que ele corresponda até o fim da vida dele, aquilo que nós fizemos, e que ele pague, né? Através da gratidão, as coisas que nós fazemos. Mas, às vezes, nós esquecemos que nós também causamos ingratidão nas pessoas, né? Tudo isso e muito mais coisas, que são muitas, né? É o que nós chamamos de sofrimento. Sofremos por variados fatores. E seja pelo motivo que for, mas normalmente é por um motivo atávico, ancestral, que a gente vem carregando dentro de nós por muito tempo, nós atribuímos sempre a Deus a causa dos nossos males, dos nossos sofrimentos. Por mais que a gente diga assim, não, eu sei que Deus é bom, a gente atribui. Porque na hora em que nós falamos, e dificilmente nós não falamos assim, quando nós estamos passando por um sofrimento, que a gente quer se confortar, a gente fala assim, Deus quer assim.
Ou então a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus. Diante do sofrimento, a gente vive falando isso, né? Seja feita a vontade de Deus. Ou então, na hora em que a gente está revoltado, que a gente vê que esse sofrimento não passa e que Deus não faz nada por nós, aí a gente fala assim, por que comigo, Deus? Por que tem que ser assim? Muitas vezes, e nós sempre trazemos esse exemplo aqui, porque foi um exemplo real, que nós estávamos ali e nós vimos, nós estávamos um dia num velório, né, que é feito agora no cemitério, e tinham 5 salas de velório. E chegou uma pessoa no velório em que nós estávamos, desesperada, sofrendo de verdade, porque o parente dela havia falecido, mas fora ela, haviam outros quatro velórios ali, né? E a pessoa virou e falou assim, por que só comigo, meu Deus, que acontece isso? E nós ficamos olhando aquilo com o coração condoído. E na hora, sinceramente, não foi uma crítica, mas foi um pensamento para mim mesmo, pensando, nossa, como nós somos egoístas. 4 outros velórios acontecendo e a pessoa indagando a Deus, por que comigo? Mas é a nossa cara, é assim que nós somos mesmo. Nós esquecemos que o sofrimento não é só nosso, é de outras pessoas também. E aí a gente indaga de Deus, né? Por que comigo? Mas se nós formos buscar os atributos de Deus, nós vamos, entre muitos, né, que nós sabemos que ele tem, um deles é Deus é soberanamente bom. Vocês já ouviram falar sobre esse atributo de Deus? Deus é soberanamente bom. E o que significa quando os Espíritos nos trouxeram essa informação de que Deus é soberanamente bom? O que será que significa isso? Soberanamente bom. Significa que Ele é o bem. Ele não é bom, Ele é o bem. Tudo que Deus cria é voltado para o bem. Tudo que Deus cria. Observemos a natureza. Tudo é voltado para o bem e o bem comum. E essa criação carrega em si o bem. Então, tudo que nós vemos na natureza não só é voltado para o bem, mas também carrega em si. É como na hora em que Deus cria cada coisa que existe na natureza, é como aquele artista que pinta um quadro. Quando nós olhamos um quadro de um artista, nós sabemos identificar qual é o artista que pintou aquele quadro. Por quê? Porque ele deixa impresso ali aquilo que ele é. Então, Deus é da mesma maneira. Como ele é o bem, então ele imprime em tudo o que cria o bem. Então está tudo ali carregado, tudo que é a sua criação carrega o bem em si. Então, quando nós vemos esse atributo de Deus, nós temos que concordar que então Deus não pode ser a causa do nosso sofrimento. Cada vez que nós falamos, né, diante do sofrimento, Deus quer assim, seja feita a vontade de Deus, nós na verdade não sabemos o que nós estamos falando, porque Deus realmente não quer e não é a causa do nosso sofrimento. Mas aí, diante dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos espíritos, os espíritos eles vêm nos esclarecer quanto a esse fato. E eles nos dizem, nessa mesma lição, que a causa do sofrimento, olha só, prestem atenção, a causa do sofrimento está na imperfeição humana. Pois nós temos o nosso livre-arbítrio, não temos? Todos nós temos. E esse livre-arbítrio, Deus nos deu para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Porque como é que nós chegaríamos à perfeição? Como é que nós seríamos nós mesmos se nós não tivéssemos o livre
arbítrio para que a gente pudesse fazer as nossas escolhas. Deus poderia nos fazer perfeito, nos criar perfeito? Com certeza, Ele é Deus, Ele é a inteligência suprema e pode, se quisesse, Ele poderia. Mas se nós pararmos para pensar, se Deus nos fizesse perfeito, nos criasse perfeito, nós seríamos robôs. Por quê? Porque nós não teríamos tido o direito de escolher, o direito de caminhar com as nossas próprias pernas. Assim como nós que somos pais, fazemos com os nossos filhos. Chega uma hora, a gente vai carregando, a gente vai levando, a gente vai tentando colocar redoma para o filho não sofrer, para o filho ir por esse caminho, mas chega uma hora que não dá mais. Não dá mais. A gente percebe que não tem mais condições. Então, o que a gente precisa fazer? Dar o livre-arbítrio também para os nossos filhos. E aí eles caminham. E é aí que a gente começa a ver que eles começam a crescer de verdade. Porque através das suas escolhas, eles vão aprendendo o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é ruim. Não é assim? Então Deus não faria diferente, nós não poderíamos fazer melhor do que Deus. Então se nós fazemos assim é porque Deus faz assim conosco. Então Ele nos dá, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, porque é da lei divina. As consequências dessas escolhas são de nossa responsabilidade também. Então escolher é muito legal, é muito bom, mas depois saber que nós somos responsáveis por essa escolha, aí é que é o difícil. E às vezes é aí que os nossos filhos querem voltar atrás e querem fazer com que a gente continue mandando na vida deles, né? Mas se nós formos inteligentes, assim como Deus o é, nós não faremos isso. Nós deixaremos Ele responder pelas consequências dos seus atos. E é isso que Deus faz com nós. E isso se chama lei de causa e efeito. Se nós provocamos uma causa, não tem como não ter efeitos. Sempre terá. Se a causa for boa, óbvio que as consequências serão boas. Se a causa não for boa, com certeza também não terão bons resultados. E mais do que isso, os espíritos ainda nos dão 2 exemplos para que a gente possa entender essa questão de nós sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Eles dizem assim, que as doenças, elas decorrem dos nossos excessos. Parece que não, né? Parece que quando chega a doença, a gente leva um susto danado, porque a gente fala assim, nossa, por que será que eu estou doente? Nossa, Deus quer mesmo que seja desse jeito? Mas nós nos esquecemos muitas vezes dos excessos que nós praticamos na nossa vida para chegar àquela doença. Também eles nos dão o outro exemplo que, assim como o tédio, decorre da ociosidade. Existem tantas pessoas hoje no mundo cheias de tédio, melancolias, aborrecidas com a vida, dizendo que o que está fazendo aqui na Terra e acha que Deus é responsável por isso. E na verdade, se nós um dia sentimos tédio, e olha que tédio, perceba que é uma coisa tão interessante, que até a pessoa que trabalha 18 horas por dia, tem o seu emprego, às vezes tem 2 empregos, sente tédio. E os espíritos nos dizem que o tédio decorre da ociosidade. Então, há de se pensar, será que nós estamos aqui, nós espíritos imortais estamos aqui somente para atender às questões da matéria? Pois, se a pessoa que trabalha 18 horas, tem 2 empregos, estuda, trabalha, ela sente tédio, então talvez nós estejamos dedicando a nossa vida muito à matéria e pouco àquilo que nós realmente viemos fazer, que é nos melhorar e fazer o bem. Fazer o bem. O bem para nós mesmos e o bem para o outro.
Então, às vezes a gente sai para trabalhar, tem dois, três, tem gente que até consegue ter 3 empregos, né? E a gente deixa a nossa casa, deixa nossos filhos, deixa nosso lar ali. E às vezes o tédio que nós sentimos, que é do espírito imortal, é porque nós sabemos que o nosso lar está necessitando da nossa presença também. Nossos filhos, marido, esposa, mãe, pai. E muitas vezes a gente tem 2, 3 empregos para quê? Para fugir exatamente da nossa vida familiar, daquilo que é da nossa responsabilidade também. Por isso que eles dizem que que a ociosidade, ela é resultado do tédio. Então, para que nós possamos ver como que nós estamos equivocados quando nós falamos que a causa dos nossos sofrimentos está em Deus. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, os Espíritos falam sobre as questões dos sofrimentos, né, atuais, da vida atual, e também dos sofrimentos que nós passamos hoje e que são do nosso passado, porque nós sabemos que não estamos aqui pela primeira vez. Então, há de nós pensarmos, às vezes, se nós fizermos uma reflexão diante de um sofrimento, nós vamos ver que é nessa vida mesmo. Nós estamos doentes, às vezes contraímos uma gastrite e falamos, nossa, de onde veio essa gastrite? Mas como será que é o nosso humor diário? Como é que será que nós temos nos alimentado? Então, a gente vai vendo que realmente é responsabilidade nossa. Mas há coisas que fogem. A gente, por mais que procure, não encontra aqui. Mas como tudo tem uma causa, então pode ter certeza. Não precisamos culpar a Deus, possamos ter certeza absoluta que se não está a causa aqui, em alguma coisa que nós fizemos aqui, está no nosso passado e que precisa ser reparado. E pensando assim, que a causa dos nossos sofrimentos são as imperfeições, então nós vamos pensar em quantas outras imperfeições nós temos, além dos excessos que nós cometemos na vida material e também da ociosidade. Quantas outras? É por isso que a gente sofre tanto, né? A gente vive sofrendo, por quê? Porque as nossas imperfeições nos levam, e a gente sempre acaba atendendo a elas, né? Sempre acabam nos levando a algum excesso, ou então a alguma coisa, alguma consequência que nos desagrada e que nos leva ao sofrimento. Mas se foi dito que tudo que Deus cria é voltado para o bem e carrega o bem em si, e nós não somos criação de Deus, então de onde é que vem essas imperfeições que nós temos? De onde será que vem? Não foi Deus que nos criou? E Ele não é o bem, não cria, tudo que cria não está sempre carregado do bem? Então como é que nós adquirimos essas imperfeições? É muito simples, é exatamente aquilo que quase todo domingo, todo palestrante está repetindo, mas não cansativamente, porque é para nós que estamos aqui e para todos que nos ouvem também, para que a gente comece a introjetar em nós essa questão. Somos criados simples e ignorantes por Deus. Simples por quê e ignorantes? Porque sem conhecimento algum. Sem conhecimento algum. E a nossa meta é a perfeição. A perfeição nós adquirimos através do conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aperfeiçoamos. Temos dúvida disso? Então, é só nós fazermos uma caminhada na evolução da humanidade, estudar a história e ver a caminhada da humanidade. Quanto mais a gente aprende, mais nós vamos nos aproximando da perfeição. É claro que aí a gente fala assim, tem muita gente que fala, né? O mundo está pior hoje do que era antes. Não, vamos estudar, vamos olhar bem e ver como eram os homens, como é que nós resolvíamos as nossas questões, né? Para que a gente possa perceber o quanto que nós já evoluímos. Ainda temos muito que evoluir? Com certeza, temos muito que evoluir.
E então, nós falamos assim, se nós temos muito que evoluir, muito que aprender, então é óbvio que só essa vida não vai dar conta do nosso aprendizado, e não dá mesmo. E é por isso que os espíritos nos falam sobre a reencarnação, essa lei bendita, a única que explica todas as coisas que acontecem conosco e que aparentemente não tem explicação. É a única lei que pode estar explicando isso. Porque a reencarnação é aquela lei que nós sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. Não estamos. Nós já estivemos aqui muitas e muitas outras vezes. E nessas muitas vezes que nós estivemos aqui, nós já fizemos inúmeras escolhas. Não é assim? A gente vive fazendo escolhas. Se nós estivemos antes, nós já fizemos muitas outras escolhas. E essas escolhas equivocadas, né, nós fizemos. E que causaram consequências desastrosas para algumas ou muitas pessoas. É aquilo que nós costumamos dizer. Quando nós pegamos uma lata de tinta aberta e essa lata de tinta, sem querer ou por querer, ela cai da nossa mão, ela vai sujar a mim, ao chão, vai respingar em quem estiver ao meu redor. Então, as nossas escolhas são exatamente assim, como uma lata de tinta. Ela suja mais a nós, que estamos mais perto, né? Por isso que sofremos as consequências. Mas ela também respinga em todos que estão ao nosso redor. E é por isso que nós, por algumas vezes, nós estamos espiando. Já ouviram falar sobre expiação e provas? Então, algumas vezes nós estamos aqui espiando, que é o que nós chamamos de sofrimento. Ou seja, nós estamos recolhendo as consequências dessas escolhas. Então, às vezes, a gente muda, né, um pouco as coisas. Às vezes a gente fala assim que, eu estou espiando porque eu estou sofrendo a mesma coisa que eu fiz o outro sofrer. Não é verdade isso, não é lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. Então, quando nós sofremos como uma expiação, nós estamos recolhendo as consequências das nossas escolhas equivocadas. Assim sim, a gente entende que Deus é muito justo, porque é só na medida certa daquilo que nós nos equivocamos, é a medida que nós vamos também recolhendo essas consequências. Mas também nessa caminhada, nós aprendemos muitas coisas e nós fazemos também muitas escolhas acertadas. E então, algumas vezes nós estamos em prova, ou seja, nós estamos provando, reassegurando o nosso aprendizado para que a gente possa assegurar aquilo de verdade. Isso realmente eu aprendi. Só que é uma coisa difícil, né? A gente saber quando é que está em prova e quando é que a gente está em expiação. Não dá realmente, verdadeiramente, para a gente saber. Mas só o fato de que nós estamos aqui sofrendo, tendo os nossos sofrimentos e por consequência de nossa mesma, já é alguma coisa, já dá para que a gente possa perceber que nós podemos mudar, então, essa questão da nossa visão de como nós vemos o sofrimento. E detalhe muito importante, às vezes a gente pensa que a expiação ela é impositiva, como lei ela é mesmo, porque nós temos que estar refazendo aquilo que nós, né, as nossas escolhas equivocadas. Agora, as provas, elas não são escolhidas por outra pessoa que não sejam nós também. Então, cada vez que nós estamos sendo provados, não é Deus, não é os outros, não são os espíritos superiores que estão escolhendo, agora você vai ser provado nisso e naquilo. Não, é no nosso planejamento reencarnatório. E nós falamos assim, olha, eu já aprendi tal coisa, mas eu estou achando que ainda está muito teórico. Eu não sei se eu estou realmente firme nesse aprendizado. Então, eu quero
ver se eu realmente estou podendo mesmo, se isso está firme em mim, para que eu possa me sentir segura. E aí eu escolho o tipo de prova que eu quero passar. Aí a gente vem aqui aí a gente reencarna e fala assim, ai, por que Deus, por que isso, por que aquilo, ai, eu acho que eu não merecia isso. Será que não? Se são escolhas nossas mesmos? Por isso, a necessidade que nós temos de ressignificar o sofrimento. Então, longe de ser um castigo, o sofrimento, como nós achamos, sempre achamos, qualquer coisa que saia do caminho que nós estamos querendo trilhar, a gente fala, é castigo. Então, longe dele ser um castigo, ele é o grande educador da nossa vida. Quem pode me dizer aqui que conseguiu aprender de verdade alguma coisa na hora do bem bom, na hora que nós estamos felizes? Na hora do bem bom, a gente trata de fazer uma festa, não é assim que a gente faz? Ah, sarei, estou bem de saúde agora, vamos fazer uma festa para comemorar. Não é assim que a gente faz? Então, o que a gente aprendeu com o bem bom, com as coisas boas que acontecem com a gente? A gente não sabe nem aproveitar, agradecer a Deus, perceber o quanto que a gente, puxa, se isso de bom aconteceu, porque tem os dois lados da moeda. E se acontece algo, um sofrimento, é porque eu mereço. Mas se acontece alguma coisa boa, é porque eu mereço também. Então isso significa que eu estou evoluindo. Mas ao invés de eu perceber isso, o que eu faço? Vamos fazer festa, vamos esquecer de tudo, vamos viajar. Agora, pergunto eu, quem é que não fica mais reflexivo, não aprende mais na hora das dificuldades? Quando passa, que a gente viu que conseguiu passar por aquela dificuldade, a gente fala assim, nossa, tô forte, tô me sentindo mais fortalecido. Aí o que a gente faz? A gente volta para os trilhos, que às vezes a doença é uma dor, é um sofrimento muito difícil, mas é uma educadora maravilhosa, porque ela faz a gente voltar para os trilhos. E os trilhos não da vida material, os trilhos do espírito imortal que nós somos. A dor, o sofrimento faz a gente recalcular rota. Que a gente vê o Google Maps, o Waze também, Quando a gente entra para o lado errado, ele e recalcula rapidinho a rota. É assim, o sofrimento e a dor faz assim com a gente também. A gente está lá olhando para ontem, acontece alguma coisa que tira a gente do prumo. Nós lá recalculando rota. Eu acho que indo por esse caminho não é legal. Olha, posso pensar nisso, ter mais consideração com o fulano, ter mais consideração com o sofrimento do ciclano. Olha, eu falei que não era nada, agora eu estou passando por isso. Isso é recalcular a rota. E garante o sofrimento a nossa evolução. E digo mais, se não fosse a dor e o sofrimento, provavelmente nós ainda estaríamos lá nas cavernas, caçando para comer, ainda sem roupa, passando todas as intempéries que a gente sofrendo, Todas as intempéries que esse tempo das cavernas nos proporcionou. Porque só o sofrimento mesmo para colocar a gente na rota certa. Então, precisamos ressignificar o sofrimento. Sofrimento não é castigo, sofrimento é educador, é professor. E por isso, nós observemos a recomendação de Emmanuel nessa lição, exames. Diante do sofrimento, examinemos detidamente. Sempre há uma lição para a gente aprender. Não existe sofrimento por acaso. Todo ele que acontecer na nossa vida, observa bem, tem um aprendizado ali para a gente ter. E não nos percamos em lamentações, que é o que nós gostamos de fazer. Vitimismo, ai, como eu sofro. E também na revolta. E nada na nossa vida acontece por acaso. E com isso, nós não vamos dizer, claro, que nós vamos deixar de sofrer. Claro que não. Faz parte da condição humana e nós ainda temos muitas imperfeições a burilar.
mas com certeza, ressignificando o sofrimento, nós vamos aprender a bem sofrer para crescer. E lembremos, nunca nos esqueçamos, esse foi um ensinamento de Chico Xavier. Tudo passa nessa vida. E quando passa, nós vemos o quanto nós crescemos. Muita paz para todos nós e que nós possamos voltar para os nossos lares mais fortalecidos e ressignificando o sofrimento. Não é castigo, é educação para o espírito. Bom dia.